Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus trouxe para nossa meditação o primeiro momento nosso no despertar com Cristo no ano de 2025. Hoje são 3 de janeiro de 2025. E a palavra que ele falou sobre não temer. Não temer. Não tema. Em Cristo não há o que temer. Então foi essa palavra que ele trouxe. E aí eu busquei aqui na palavra de Deus. E eu vi quando Deus encorajou Josué para substituir Moisés, para entrar na terra prometida. Josué foi o homem escolhido por Deus para guiar o povo, para substituir Moisés. Moisés precisava de descanso. Ele já tinha cumprido a missão dele aqui na terra. E chegou o momento que Deus o chamou para si, mas não nos abandonou. Ele levantou um grande homem, Josué, aquele que ele e Caleb, dos espias, foram os dois que não tiveram medo dos homens gigantes que havia em Canaã. Porque mesmo vendo que os homens eram grandes, ele viu o poder de Deus sobre a vida deles. Quando você entende que Deus tem o poder sobre a sua vida, você não tem o que temer. Você não tem o que temer. E aí ele disse aqui, no primeiro capítulo do livro de Josué, o Senhor encoraja Josué. Ele diz assim: ninguém poderá resistir você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. A partir do versículo 5 do primeiro capítulo. Estarei com você, assim como estive com Moisés. Olha o que ele diz: não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Você vai cumprir com algo que vai trazer ao povo a herança da terra, prometida por Deus. Então, somente aí ele vai e fortalece, ele renova as forças de Josué. Diz: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado, olha que interessante, o cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Tenha coragem, porque você vai obedecer. Se você obedece, você tem a presença de Deus. Você tendo a presença de Deus, não tem o que temer. Isso é o recado. Esse é o maior recado que Deus tem para nós neste dia. Neste comecinho de ano. Neste primeiro vídeo para a nossa meditação. É isso, é ser forte e corajoso e ter o cuidado de obedecer os mandamentos da lei de Deus. E aqui no 9, ele reforça: não foi isso que eu ordenei? É uma ordenança. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado,
porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Contanto que seja na obediência. Se você está andando em caminhos tortuosos, você vai escorregar. Mas se você está andando no caminho do Senhor, você não tem o que temer. É tremendo isso. É Deus te dizendo, você não tem o que temer se você está comigo. E estar com Deus é dar ouvidos à voz dele. Agora eu caminho mais algumas páginas e chego no livro de Juízes. O 7º juiz, você vai encontrá-lo no capítulo 6 do livro de Juízes. Você vai encontrar Gideão. Gideão. E o Senhor, o povo tinha caído no pecado, porque ele sucedeu Débora, a juíza. Enquanto Débora esteve viva, esteve com eles tiveram uma vitória grande. Lembra de Cícera, que lutou contra o povo de Deus e uma mulher o matou, deu um leitinho morninho para ele e deixou ele dormir. Ele era inimigo do povo de Deus. E ela pegou a estaca e o martelo e nas têmporas dele. E salvou o povo de Deus. E Débora tinha dito, como Baraque temia, ele teve medo de lutar, apesar que Deus tinha falado para Débora que tinha entregue os inimigos nas mãos dele, mas ele temeu, disse que só iria se Débora fosse. Ela disse, eu vou, mas a honra vai ser para uma mulher. Então Deus entregou o inimigo nas mãos de uma mulher, uma simples mulher. Uma mulher que teve coragem, que não temeu quando ela viu o inimigo. Ela foi uma mulher equilibrada, teve domínio próprio, não correu com medo dele, mas o chamou para que ele descansasse ali na tenda. E aí ela tivesse a oportunidade de eliminá-lo, porque ele era o inimigo do povo de Deus. Ele tinha ido atacar o povo de Deus. Vocês conhecem, no livro de Juízes, vocês vão ver. E aí, o povo, quando Débora partiu, o povo caiu no pecado. Essa história que tem gente que só obedece a Deus se tiver na frente de alguém que também tem temor a Deus. E para Deus, o que mais agrada a Deus é você obedecê-lo quando ninguém estiver vendo. Quando você não tiver ninguém para admirar e aplaudir você. E você aí vai e faz o bem. E agrada profundamente a Deus. Isso é muito importante. Gideão, ele estava vivendo num tempo muito difícil. Já fazia 7 anos que eles estavam plantando e os inimigos colhendo. Trabalhando e vinham os inimigos e acabavam com tudo que eles tinham, levavam os rebanhos deles, fazia todo tipo de perversidade e deixava eles passando necessidade. Eles estavam escondidos, faziam covas para ficarem escondidos. Para plantar era um sofrimento, para manter aquele plantio antes que os inimigos chegassem. Mas Deus ouviu o clamor dele, do povo. Quando o povo de Deus clama, há muito poder no clamor do povo de Deus.
Porque naquele tempo, até o pai de Gideão, ele tinha na casa dele um altar de falsos deuses. Mas Deus deu estratégia e coragem a Gideão. Primeiro porque Gideão, ele não tinha coragem. Ele se sentia o menor na sua família. E sua família era das mais pobres ali daquele povo. Mas Deus escolhe os improváveis para honrá-los. Por isso que você não fique pensando, se você não está numa situação privilegiada, não fique se sentindo menor do que ninguém. Porque o Senhor vê o nosso íntimo. Ele vê o que somos e não o que temos. E aí, quando ele olha para Gideão, ele vê em Gideão valentia. Olha o que o anjo que Deus manda falar com Gideão, olha o que o anjo diz. Capítulo 6 de Juízes, do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão deve ter se surpreendido, porque ele vivia escondido em covas. Ele já nem sabia a identidade dele de homem valente. Não deixe que o mundo mude o que Deus fez em você. Não deixe que roubem a sua coragem, a sua esperança. Porque hoje o assunto é que as coisas estão muito difíceis e estão. Aí dizem, vai piorar. Só vai piorar para quem não anda com Deus. Quem anda com Deus está vivendo neste mundo tenebroso, está passando pelas dificuldades, mas está firme, corajoso e não vai ceder ao diabo. Não vai temê-lo. Nós temos que ter estratégias para vencer o diabo. E sabe qual é ela? Conhecer a palavra de Deus e vivê-la. Falar todos os dias com o seu Criador. Confessar os seus pecados a Ele. Pedir forças para não pecar. E aí você vai se tornar alguém muito forte e corajoso. E o anjo chama ele de valente. Mas Gideão responde: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? É a primeira coisa que a gente diz. Quando estamos passando por uma provação, esquecemos que na palavra de Deus diz que o Senhor prova aos que ama. É esse que ele prova, é esse que ele trata, é esse que ele faz crescer espiritualmente através das provações. E ele diz: E onde estão todas as maravilhas que o Senhor fez aos nossos pais? Eles disseram que o Senhor nos tirou do Egito, porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aí deu um ponto aqui. Ele deveria ter dito, porque todos nós, inclusive o meu pai, que o pai de Gideão estava fazendo isso. Eles abandonaram a Deus, desobedeceram a Deus e começaram a adorar Baal e a deusa Azerá. Eles estavam pecando contra Deus. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Olha que Deus misericordioso. Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Ou seja, você entendeu
que você não está aqui por acaso? Você entendeu que todos nós temos uma missão aqui na Terra? E quando a cumprimos, voltamos para casa. O nosso lugar não é aqui. E ele diz a ele: não é verdade que eu enviei você? E hoje o Senhor diz para você: lembra que eu coloquei no seu coração um desejo de fazer algo na minha obra? E você começou a deixar em segundo lugar. Começou a relaxar naquilo que eu te mandei fazer. Desperta, igreja. É chegada a hora. E ele diz isso, que ele vá com aquela força. Gideão testa Deus. Faz para ter certeza que é Deus que está enviando ele. Ele põe Deus à prova. Ele diz que eu vou deixar uma lã aqui. Quando amanhecer o dia, se a lã estiver molhada e ao redor da lã estiver tudo seco, foi porque o Senhor me mandou mesmo lutar contra os inimigos do povo de Deus. Aí Deus vai e faz, cumpre. Ele vê que está tudo seco e ele enche uma taça de água com o orvalho que Deus molhou aquela lã. Mas ele achou pouco. E novamente ele põe Deus à prova. E ele pede agora, Senhor, para ter certeza que foi o Senhor que me mandou, então eu quero que todo ao redor da lã esteja molhado com o orvalho, mas a lã esteja seca. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, fez aquilo que ele pediu para encorajá-lo. Deus está nos chamando para termos coragem de obedecer. Porque para você ter uma atitude de obediência, precisa ser corajoso. Precisa ter coragem de abandonar o pecado que está te afastando do Criador. Você precisa ter coragem para dizer não à vontade da sua carne. Dizer não a um vício. Dizer não ao seu eu, à sua prepotência, ao seu orgulho. Você precisa ser corajoso para agradar a Deus. E neste mundo tenebroso, você encontrar a paz. Você ser feliz, apesar de tudo que está acontecendo na terra. E não porque você é alienado, mas porque você é agraciado. É agraciada por Deus, pela fidelidade dele. Deus pode parar o tempo para te dar uma vitória. Não duvide disso. E aí, eu vou em 1 Crônicas, o livro de 1 Crônicas, quando Davi está encorajando o filho, entregando ao filho dele o trono. E ele usa aquelas palavras no capítulo 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 13. Olha o que Davi diz a Salomão. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Eu vou só refletir um pouquinho, colocar que essa casa que Deus colocou para ele construir, seja a sua casa espiritual. Deus quer que você transforme a sua casa,
Reforme o seu espírito. Ponha em ordem. Agora que nós estamos começando 2025. Não fique na mesmice do 2024. Ele já é passado. Seja forte e corajoso ao ponto de obedecer, de abandonar algumas coisas, de limpar a sua casa, de edificar um altar para que o Espírito Santo de Deus habite em você. Aí você vai ter muita paz, vai prosperar, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente, afetivamente, profissionalmente. Na obra de Deus você vai prosperar, você vai poder servir a Deus com alegria, sua vida vai ter muito mais sentido. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando você for fazer essa reforma, que ele diz, rei sobre Israel, você, nessa reforma, nesse trono que você vai fazer, para que Deus sente no trono e não o seu eu, para que você dê lugar ao Espírito Santo, para que o seu eu diminua e Deus cresça em você, você guarde a lei do Senhor. Olha o conselho dele. Guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então, você prosperará. Se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado. Olhe só que coisa grande. Ele aqui repete aquela palavra. Muitas vezes, nós esquecemos de viver a palavra de Deus. Davi, quando ele estava sabendo que já estava partindo, que ele tinha que entregar o trono ao seu filho, ele estava lembrando das promessas que Deus fez a Moisés. Lembrando dos estatutos e alertando seu filho de que se o filho obedecer aos estatutos, ele prosperará. Ele será bem-sucedido. Então, esse é o conselho que Deus tem para você hoje. Salomão obedeceu até o fim. Se você estudar as Escrituras Sagradas, você vai ver que ele se deixou levar pelas coisas do mundo. Ele chegou a trair mesmo a Deus, quando ele passou a adorar e permitir que as mulheres que ele teve adorassem a falsos deuses. E por isso, das 12 tribos, Deus só deixou 2 no poder do filho dele. E mesmo assim, por fidelidade a Davi, que mesmo tendo errado, cometeu um erro terrível na sua vida e confessou o pecado dele. E se arrependeu amargamente. E os seus ossos ficaram podres. Ele diz no Salmo que os ossos dele estavam podres.
enquanto ele não confessou o pecado dele. Então, ele teve o momento da queda, mas ele soube se levantar. Já o seu filho, ele morreu sem ter conseguido tudo o que Deus tinha para ele. Entenda, Deus tem para nós uma vida eterna. Será que nós vamos fazer como Salomão? Nos deixar levar pelas coisas do mundo? O mundo é enganador, porque jaz no maligno. E o maligno, ele tem uma característica. Ele é o pai da mentira. Então, ele gosta muito de enfeitar o pecado. E se Salomão tivesse ouvido o conselho do pai, com certeza ele teria tido muito mais vitórias. Olhe que Deus agraciou Salomão. Salomão já chegou cheio das bênçãos do Senhor. Porque as bênçãos que Davi vinha recebendo do Senhor transbordaram para a vida de Salomão. E assim sejamos com as pessoas que nós amamos. Nós devemos nos encher da presença de Deus e transbordar para toda a nossa parentela. Mas acontece que nós que recebemos as bênçãos, os filhos que recebem as bênçãos do pai, da mãe, ele tem que não jogar fora. Ele tem que valorizar as coisas do Senhor. Porque senão ele perde a graça. E Salomão ia muito bem, porque Deus estava com ele por fidelidade a Davi. Acontece que Salomão, com o passar do tempo, ele se deixou levar pelo mundo, pelas mulheres pagãs que ele casava, que ele levava para ele. Então aquilo ali foi aonde ele se perdeu. Não seja como Salomão no final do seu tempo. Salomão começou bem e não terminou bem. Davi começou bem, caiu em um momento da sua vida, mas se arrependeu amargamente, se levantou e se tornou fiel a Deus até a sua morte. Porque ele morre aconselhando o filho a obedecer à lei de Deus. Por isso que nós devemos refletir hoje. Se você estiver em Cristo, aquele que morreu por mim e por você, você não tem o que temer. Então, mesmo que falem, e agora o mundo vai se acabar, porque isso, porque aquilo, para a gente, para nós que temos Deus como Senhor de nossas vidas, que só fazemos as coisas perguntando ao Senhor, eu faço. Senhor, se o Senhor quiser que eu faça, me dê uma prova de que eu devo fazer. Me ilumine, me dê uma orientação. E Deus dá. Me mostre o caminho. Eu não quero te desobedecer. Senhor, eu quero te agradar. Ele se agrada desta oração. Senhor, eu quero conhecê-lo mais. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? Então, vou estudar a palavra de Deus. De que adianta o homem conhecer tanta ciência, que a ciência quem fez foi Deus. Porque a ciência não é nada mais, nada menos do que estudar o que Deus fez. Não esqueçam disso. Mas tem gente que fica só estudando a criação de Deus e esquece de estudar o Criador daquilo que você admira tanto. Aí você admira tanto estudar aquilo. Tem arqueólogos que passam a vida inteira com um pincelzinho, procurando ali para não danificar um osso que tinha não sei quantos mil anos. Nada contra. Pelo contrário, a ciência é valorosa.
quando ela está de joelhos ao Criador e não à criatura. Então, a palavra de hoje é essa, meditem nisso. O que é que você está vivendo? Quais os seus planos para 2025? Eu acho que o melhor deles é obedecer a Deus, é fugir do pecado, é orar mais, é ter mais tempo para Deus, é viver mais para Ele, é clamar mais pela presença dEle, para que você não tenha o que temer. Porque as coisas são difíceis. Estamos vivendo tempos muito difíceis. As coisas não estão fáceis. Mas se você estiver em Cristo, Ele vai multiplicar o pão, Ele vai te dar vida, Ele vai te dar saúde, Ele vai tirar todo o medo do seu coração. Nele, você não tem o que temer. Até aqui.